Olá, boa noite. Sejam bem-vindos. Doutor Técio já entrando. Enquanto isso, eu vou encaminhando o link já para algumas pessoas aqui. Enquanto vocês vão entrando. Olá, umas pessoas conhecidas. Doutor Técio já encaminhou aqui a visualização. Elisa vai acompanhar hoje aqui com a gente, participando também nos comentários. Bruno, seja bem-vindo, Bruno. Bom, gente, vamos começando. Para abrir a noite de hoje, que é um dia super importante, nós da Aqui Talent somos super suspeitos, né, para falar, que é o dia do profissional de RH. E, na verdade, o projeto do Transforma RH, que começou ontem, né, que é uma série de lives com temáticas super enriquecedoras para o profissional de RH, veio da nossa ideia de homenagear os profissionais da área, né? Seja aquele que lida diretamente no RH, seja os líderes, os gestores, que cuidam das pessoas, né? Que cuidam do maior patrimônio da empresa, que são as pessoas que fazem tudo acontecer. E esse projeto vem justamente nesse sentido. Então, começamos ontem, hoje vamos dar continuidade, a programação está incrível. Semana que vem a gente continua com o Transforma RH. E hoje temos um convidado super especial, que é o Dr. Técio Souza. Dr. Técio, ele é não só mestre em economia, direito, né, privado, mas também ele é procurador do município de Salvador. Ele faz parte também do comitê de implementação, né, da Lei Geral de Proteção de Dados aqui no município e domina, enfim, com excelência a temática e vem falar um pouquinho pra gente, né, esclarecer que lei é essa. Então a ideia é que a gente aborde sobre a temática sob a luz do RH, que está tão hoje sendo demandado e está na linha de frente hoje das empresas, né? Tomando decisões e vai, daqui a pouquinho, quando as coisas começarem a retomar, vai começar a perceber quais são os impactos dessa lei, tá bom? Então aproveitem muito e interajam nos comentários, porque a gente adora interagir e o que der pra gente responder ao longo da live, a gente vai conseguir. Se não, vocês podem depois mandar um direct com as dúvidas de vocês, tá bom? Doutor Técio, você consegue encaminhar para mim uma solicitação novamente? Deixa eu ver aqui. Pronto. Conectando. Olá, Doutor Técio, seja muito bem-vindo. Eu quero agradecer novamente, né, pela sua disponibilidade, por você ter aceitado esse convite. Eu sou super suspeita, porque eu conheço você desde 2014, né? Você foi meu professor de pós-graduação no MBA de Gestão de Pessoas, e de lá para cá, né, a gente vem não só compartilhando, mas também acompanhando a trajetória um do outro. Então, é assim, verdade. muito obrigado mesmo. Eu fico muito feliz, Elisa também,
com a sua participação e com a sua contribuição, né? Porque você tem muito a contribuir com a gente da área de recursos humanos. Eu que fico feliz, Camila. Eu acho que você me dá um duplo presente no dia de hoje. O primeiro é o de participar do projeto, porque eu acho que esse projeto que vocês têm implementado, esse Transforma RH, é algo muito bacana, muito importante para que as pessoas fiquem antenadas sobre o que tem de novidade aí no âmbito dos recursos humanos. E o segundo presente é falar hoje, no dia em que se comemora aí essa carreira tão brilhante, tão importante, que lida com daqueles elementos da constituição de qualquer empresa, com o mais importante, que são as pessoas, né? Uma empresa ela pode ser construída apenas se existirem pessoas, né? É impossível a constituição de uma atividade empresarial sem essa variável tão importante, sem esse pilar tão importante. E fico muito feliz, agradeço muito por estar aqui hoje. Obrigado. Que bom, nós que agradecemos. E como você comentou, né? Não tem como a gente não fazer diferente nas empresas sem ser através das pessoas. E também não tem como a gente gerar resultado também sem as pessoas. E com relação ao convite, realmente a gente escolheu assim a dedo na programação quem vai fazer parte, né? Quem já está fazendo parte, porque a gente sabe que, assim como nós, a gente quer pessoas que continuem inspirando outras pessoas. E nosso trabalho gira muito em torno disso, da gente inspirar para que as pessoas também pratiquem ações que venham desenvolver as empresas, né? E a gente só consegue isso através das pessoas. Mas então, conta pra gente um pouquinho aí, que lei é essa? Que sigla é essa? Que a gente tanto tem ouvido falar. Vamos lá. É importante a gente contextualizar essa Lei Geral de Proteção de Dados. Muita gente está achando que é um bicho-papão ou achando que, meu Deus, não é nada, não preciso me preocupar com ela. Eu acho que, na verdade, não é nem uma coisa nem outra. Não é um bicho-papão, mas também não é algo que se deva desprestigiar, não é algo que se deva ignorar. Na verdade, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela vem em um contexto em que, e hoje estamos experimentando isso através da digitalização de um encontro, de uma reunião, a virtualização dos atos da vida. Vejam como nesses últimos dias fomos empurrados para este verdadeiro novo ambiente, o novo normal que tanto falam, em relação à execução das nossas atividades por meio virtual. A Lei Geral de Proteção de Dados, Camila, ela vem em um contexto. Efetivamente, do ponto de vista normativo, desde a Constituição de 88, é possível identificar a proteção à privacidade das pessoas, é possível identificar a necessária guarda, o resguardo da honra, da imagem das pessoas. As legislações que que sucedem desde então, seja do ponto de vista penal, seja do ponto de vista civil, vão, em verdade, construindo um arcabouço normativo capaz de regular ou tentar estruturar essas questões relacionadas com a privacidade e com a imagem das pessoas, com o patrimônio das pessoas que são seus dados. Todavia, se nós pararmos um pouquinho para refletir sobre o que tem acontecido no mundo nos últimos anos, eu vou citar aqui alguns exemplos e todos irão se lembrar do que se trata, por exemplo, a Lei Carolina Dickmann. É a lei que visa combater, do ponto de vista criminal, a divulgação de imagens íntimas e que evidenciam aí, maculam aí a imagem, a privacidade da pessoa.
tratamos ou conseguimos identificar o fenômeno mais recente da Vaza Jato, que foi aí a invasão dos celulares de várias autoridades e a exposição do conteúdo dessas manifestações. De modo que essas questões, elas estão em um contexto e não apenas nacional, estão num contexto inclusive mundial. A própria discussão em torno do escândalo envolvendo a empresa chamada Cambridge Analytica e o Facebook, o vazamento de dados pessoais, em que essa empresa teria, de algum modo, exercido de forma injusta, de forma desarrazoada, no processo eleitoral, tanto americano, na eleição do presidente Donald Trump, quanto no processo do próprio Brexit. Então, perceba que há um contexto no qual se está a defender, a buscar a defesa desse patrimônio das pessoas, que é a sua privacidade. Na medida em que, quando virtualizamos os atos da vida, acabamos por dispor para essas plataformas que nós utilizamos, para quem contratamos no comércio, para os sites que nós acessamos, para empresas de tecnologia que nós somos clientes. Dispomos de uma série de dados, dispomos de cartão de crédito, padrões de consumo, informações relevantes de onde eu moro, de qual é o meu estado civil, se eu tenho filhos ou não tenho. Então, nesse contexto, surgiu a necessidade de fazer-se uma proteção à privacidade. E isso é importante, por quê? Porque existe uma discussão hoje quanto à vigência ou não da LGPD. E essa discussão, a gente vai ver mais adiante, algumas pessoas estão dizendo, não preciso me preocupar com a LGPD, porque ela não vai viger agora, não vai valer agora. Quando, na verdade, a LGPD é apenas uma lei que trata de catalogar, de sistematizar uma série de aspectos, mas existem outros sem número de leis que tratam do fenômeno da privacidade. E isso impacta sobremaneira no exercício da atividade do profissional de RH, na medida em que o profissional de RH, ele traz consigo, nas suas atribuições, principalmente a lida com dados pessoais. O que é que se denomina... Domingo, né? Sim, o que é que a lei diz que é dado pessoal? Dado pessoal é qualquer informação que identifique ou permita a identificação de uma pessoa física. Então, perceba, o profissional de RH, desde o momento em que procede uma seleção de um profissional, até a gestão desse profissional ao longo da execução contratual, e depois até até com o fim da atividade daquela relação de trabalho, até o pós, como eu devo lidar com essa informação? E aí, para o pessoal de RH entenderem o drama do que nós estamos falando, a repercussão que nós estamos falando, eu faço a seguinte pergunta para vocês. Imagine uma empresa de recrutamento que tem uma determinação da autoridade no sentido de que ela não poderá mais utilizar o seu banco de dados de currículos. Nossa. Porque esses currículos não foram adequadamente tratados, que é uma expressão que a própria lei usa. Imagine uma empresa de RH que, contratada para proceder à análise do perfil de um determinado profissional, e os impactos que isso pode gerar na execução desse serviço, à medida em que essa empresa, a empresa de RH, pode ser, inclusive, demandada diretamente
por aquele proprietário titular dos dados, que é a pessoa física cujos dados estejam de posse da empresa de RH e que eventualmente tenha esses dados vazados e no tratamento pela empresa de RH pode ter sim, a depender da situação, uma demanda contra si, uma demanda diretamente do titular dos dados contra a própria empresa de recursos humanos. Isso é importante que as pessoas tenham em vista, porque da forma como a lei está estruturada, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela pretende, ao fim e ao cabo, trazer para o âmbito das relações privadas, o âmbito das relações de trabalho, o âmbito das relações que envolvem a gestão de dados pessoais, uma realidade que é a realidade da adequada conformidade. Quem trabalha com recursos humanos, quem trabalha em grandes empresas, já tem ouvido falar, já tem conversado, já tem tratado sobre a questão do compliance. Isso. Que já nada mais... muito tempo, né? Isso. Das grandes empresas, inclusive. Exatamente. Em verdade, a gestão que a LGPD nos impõe em relação à gestão dos dados pessoais é a imposição legal, normativa, no sentido de que devemos lidar em conformidade, não apenas nos aspectos relacionados à corrupção, não apenas um compliance na gestão de riscos em relação à corrupção, mas, no particular, é uma gestão de riscos em relação aos dados das pessoas que você guarda. Ou seja, a Lei Geral de Proteção de Dados ela deve ser compreendida como uma lei coercitiva, como uma regra impositiva, no sentido de que todos aqueles que tratam dados, e a lei é muito ampla no sentido de indicar o que seja tratamento de dados, o tratamento de dados pode ser guardar, armazenar, catalogar, digitalizar, digitar, ou seja, são várias expressões que é praticamente impossível você identificar algo que você possa fazer com um dado e que esse dado não esteja submetido à Lei Geral de Proteção de Dados. Então, é importante percebermos a relevância desse tema à medida em que a Lei Geral de Proteção de Dados ela acaba por sistematizar, de um lado, a forma como o profissional de RH pode usar os dados, e isso é importante porque as pessoas elas estão muito receosas em relação à LGPD, no sentido de dizer, meu Deus, eu não vou poder trabalhar mais, eu não vou poder mais executar a minha atividade. Quando, efetivamente, a LGPD ela impõe que você pode fazer, que você pode utilizar os dados, que você pode fazer o tratamento. Todavia, você somente poderá proceder desta forma se fizer segundo o que dispõe a própria lei. Então, perceba que há essa nuance que é importante, porque ao mesmo tempo em que a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela disciplina e autoriza a utilização dos dados, de outro lado, essa lei também acaba por apenar, acaba por punir aquele profissional, aquela empresa que na gestão dos dados pessoais não faça de forma regular. Para tentar exemplificar aqui, por exemplo, algumas situações que a gente pode checar a repercussão da LGPD, eu faria a seguinte pergunta para você. Hoje, uma empresa de recrutamento, se um colega
liga e diz, olha, o que é que você acha do currículo de fulano de tal? Muito comum. Você pode dar essa informação, você pode passar as suas impressões, o eventual exame de perfil psicológico, que trata-se de um dado de saúde. Exames de saúde, né? Exame de saúde, eu posso passar. E perceba que essa hoje é uma circunstância muito comum no mercado. A gente sabe, a gente vivencia isso. A gente sabe que existe o banco de currículos, a gente sabe que existe o compartilhamento de currículos, de informações, de processos seletivos, e aí é importante identificar que até para ajudar determinados candidatos. Mas é imperioso que se note que mesmo diante dessa situação, se você quiser ajudar o profissional, você precisa fazer de forma correta. E aqui é que mora a grande dificuldade. Aqui é que nós precisamos estar atentos. Porque o que é que acontece? A própria Lei Geral de Proteção de Dados, ela, ao disciplinar de forma tão genérica, de forma tão geral, o que seria o tratamento, e assim, pense em algo que você possa fazer com a informação de uma pessoa. Isso será tratamento. Em resumo, dada a multiplicidade de hipóteses, de possibilidades que a própria lei traz. De modo que a lei ela vai indicar, por exemplo, que tratamento é toda operação realizada com dados pessoais, como as que referem à coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação. Como fazer para eliminar o descarte dessas informações, avaliação, controle de informação, modificação, comunicação, transferência, difusão. Ou seja, perceba, há uma multiplicidade de situações que envolvem desde a coleta dos dados até a adequada forma de armazenamento e sistematização desses dados, passando pela possibilidade de eu, titular de dados, exigir a correção de determinadas informações, de determinados dados, que estejam inadequadas, que sejam incorretas, inverídicas, como o armazenamento disto e a eliminação disto. Então vejam que há uma extensão no tocante à aplicabilidade dessa lei, que efetivamente envolve praticamente todas as etapas da gestão de recursos humanos, desde a seleção. Deixa só ver se eu entendi, até para clarificar aí, que eu estou vendo um monte de gente aí de recrutamento e seleção, Carol, Aricele, assim, então quer dizer que eu faço um processo de seleção com o candidato, tem os dados pessoais, tem toda a documentação dele, tem a avaliação psicológica, de perfil. Esses dados já são os dados que eu preciso fazer a gestão, inclusive fotografia. Camila, me permita, antes de fazer o armazenamento e recolher os dados, a lei exige que a coleta dos dados se dê segundo alguns princípios, inclusive de adequação. Ou seja, aquelas seleções em que se faz... por que é que a gente precisa do endereço do candidato? Altura. Altura.
o peso, o estado civil é importante, isso está adequado à finalidade do processo seletivo, isso está adequado à necessidade, que tipo de dados eu poderei utilizar, qual a razão que eu estarei exigindo tais dados, e aqui perceba a interconexão entre um e outro, é porque do ponto de vista da relação de trabalho, a própria lei trabalhista, a CLT, já traz na sua disciplina algumas presunções de discriminação em relação aos profissionais, em relação a, por exemplo, você não poder exigir uma experiência profissional acima de tanto tempo. Veja que, no particular, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela acaba por nos impor uma preocupação ainda maior, porque além de identificar as situações, as circunstâncias gerais que eu estou ali a apurar em relação àquele candidato, eu preciso, num processo interno, eu preciso, para justificar a minha seleção, identificar as razões pelas quais eu estou a proceder àquele recolhimento. E isso é importante por quê? Porque dentro das bases legais para o tratamento dos dados, a lei ela acabou facultando uma série de bases legais através das quais o titular dos dados, o dono, a pessoa física cujos dados está se tratando, poderia... a lei prevê as hipóteses em que seria possível a utilização desses dados. E nós remetemos imediatamente dizendo, não, então vou precisar do consentimento do profissional. A figura dele autorizando, né? Isso, não, vou precisar do consentimento, mas perceba, o consentimento é apenas uma das bases legais para o tratamento dos dados. Mas ele não é o único. Existem outras bases legais para o tratamento dos dados que diga-se de passagem, dada a extensão do tratamento de dados, se um sujeito, se um trabalhador ingressa com a reclamação trabalhista contra uma empresa e o setor de RH vai catalogar as informações a respeito daquele trabalhador para levar a juízo, para fazer a defesa da empresa, isso é tratamento de dados. Essa catalogação desses dados é um tratamento de dados. Ou seja, levantamento de evidências, não é isso? Levantamento de evidências. Imagine se... Isso. Imagine se nós só tivéssemos uma base legal que seria o consentimento. O autor da ação diria, não, eu não autorizo que você mexa nos meus documentos para fazer a defesa, o que seria uma incongruência absurda. Então, por isso mesmo, a lei ela acaba por disciplinar e trazer que existem várias possibilidades normativas, várias bases legais para o tratamento de dados. O consentimento é um deles, mas para assegurar a vida ou a integridade física é outro, para assegurar a tutela da saúde, para assegurar a questão do crédito, para o cumprimento de obrigação legal, porque é importante que o profissional de RH esteja atento também, e aí para tentar já tranquilizá-lo um pouco em relação à utilização dessa lei, é que uma série de dados que são coletados dos profissionais, das pessoas físicas, na execução da atividade de gestão de recursos humanos, são imposições legais. O E-Social está aí para me provar que para uma seleção, eu gosto de brincar com isso, que eu digo que hoje uma seleção de um profissional é quase uma abertura de crediário, porque nós exigimos
RG com menos de 10 anos de emissão, um negócio que não existe em disciplina legal nenhuma, mas temos essa exigência. Temos cópia de RG, cópia de CPF, carteira de vacinação de filho, histórico, registro escolar dos filhos, Comprovante de residência. comprovante de residência, título de eleitor ou certidão de quitação eleitoral, ou seja, uma série de dados que talvez algumas pessoas pudessem olhar e dizer, não, essas exigências são abusivas, porque são informações, por demais, detalhadas e que não têm uma relação com o meu contrato. Eu vou fazer, digamos, um trabalho que não seja importante, que não seja administrativo, e não faz sentido que eu lhe diga, que eu lhe comprove onde eu moro, por exemplo. Todavia, é importante que nós nos lembremos do outro lado. Há uma previsão legal no sentido de que o tratamento de dados é possível, ou seja, a empresa está autorizada a fazer o tratamento dos dados, quando estivermos diante de uma imposição legal. E a própria lei, seja a CLT, seja as legislações atinentes aos benefícios sociais, as regulamentações acerca das obrigações acessórias. As obrigações acessórias que a gente que vivencia sabe como são aterrorizantes. Quer dizer, eu tenho carteira de trabalho, eu tenho livro de registro, eu tenho cartão de ponto, eu tenho E-Social, mas eu tenho CAGED, eu tenho RAIS, eu tenho GFIP, eu tenho CEFIP. Ou seja, existem aí sérias e inúmeras guias e informações que eu, no exercício da minha atividade de gestão de recursos humanos, sou obrigado a colher e alimentar cotidianamente. De modo que eu estou desautorizado por conta dessa lei a proceder dessa forma? Não, de jeito nenhum. Você continuará autorizado assim fazer e assim proceder. Todavia, eu tenho que ter cuidado acerca da gestão dessas informações. Porque, por exemplo, os exemplos são muito bons, porque os exemplos acabam tornando à vista ou deixando a nossa visão em relação ao que eventualmente esteja em tese. Eu pergunto, o setor de recursos humanos é um setor que deve ter controle de acesso? Ou qualquer pessoa de qualquer setor poderá ter acesso às informações que transitam no âmbito do recursos humanos? Quem trabalha nos recursos humanos lida com informações que, do ponto de vista, inclusive da LGPD, são sensíveis. Desde questões relacionadas à saúde, filiação partidária, filiação sindical, questões relacionadas, questões médicas, ou seja, veja que o próprio setor, ele trata de questões sensíveis, inclusive do ponto de vista da própria lei, e essa sensibilidade acaba por impor, por exemplo, uma mudança de cultura no tocante ao acesso de determinadas pessoas ao setor de recursos humanos, pois que a visão, o acesso, a permissão de cópia, a permissão de qualquer daquelas hipóteses de tratamento dos dados por alguém que não esteja autorizado, seja contratualmente, seja por lei, a fazê-lo, é um incidente de segurança na área de proteção de dados. E da área de segurança patrimonial, né, da empresa. Inclusive da área de segurança patrimonial da empresa. Então, veja que a LGPD, ela vem sistematizar uma série de questões que, do ponto de vista do gerenciamento
do departamento de pessoal, do ponto de vista da própria execução, da própria metodologia de trabalho, será cada vez mais importante, cada vez mais imperioso a profissionalização do setor de recursos humanos, com a definição clara, precisa de processos, de metodologias, de critérios, de mapeamento de informações, de encaixe dentro das bases legais de tratamento de dados. E tudo isso se dará não de forma passada, não se dará do ponto de vista do que ocorreu. Você precisa hoje começar a pensar o seu departamento de RH, a sua empresa de recursos humanos, como você irá executar o seu trabalho doravante. Você vai precisar mapear a sua atividade para identificar, por exemplo, que no recolher, no receber, no abrir um processo seletivo, você vai ter que cuidar de ter um termo inicial com autorização do profissional quanto a determinadas informações que lhe serão passadas para que você tenha aí a tranquilidade quanto à guarda desses materiais. Tempo, né? Acontece também o tempo, né? E também o tempo. Essa questão do tempo é muito importante. Porque o que é que acontece? Na prática, nós não nos preocupamos muito com a questão da gestão dessas informações no dia de hoje, porque, de algum modo, não nos preocupamos com esta política, com a política da privacidade, de há muito tempo. Veja que, mesmo na Europa, mesmo na União Europeia, eles trataram desses assuntos relacionados à gestão de privacidade e ao controle do acesso à informação pessoal já há muitos anos. E ainda assim, ainda hoje, desde a década de 70, eles tratam dessa questão de privacidade. E algumas leis também americanas, né? Também. Exatamente. Então, e ainda hoje, essas disciplinas normativas causam alguma dificuldade, algumas dúvidas quanto à forma de gerenciar, de executar determinadas atividades. No nosso caso, com muito mais razão, devemos ficar preocupados, porque essa questão ela não está esclarecida como um todo. A lei ela traz um grande mosaico, mas convenhamos que existem situações inúmeras que a lei é aplicável. Só para você ter uma ideia, nós já estamos no processo de implementação da LGPD em algumas empresas, inclusive lá no âmbito do município de Salvador, lá em que nós temos um comitê de tecnologia que desde o ano passado já tratamos da implementação da LGPD no âmbito do município de Salvador, uma das poucas capitais do Brasil que estão cuidando desse assunto com a necessária preocupação. Mas percebam que a amplitude dos temas envolvem, no caso do município de Salvador, por exemplo, imaginem que existem acesso a informações pessoais, desde o aplicativo ou sistema que faz a requisição de um benefício perante a fazenda, perante o município, até o cadastro de um feirante, até um cadastro no cemitério, o acesso ao serviço funerário. Então veja que existe aí uma multiplicidade de situações e cada uma delas vai acabar por nos impor a necessária compreensão e adequação. Não existe uma fórmula de bolo, não existe uma sequência de atos simples
de um formulário em que a gente vai resolver o problema da privacidade. Porque muitas pessoas estão achando, por exemplo, quando a gente conversa sobre esse tema, dizem, não, fiquem tranquilos, porque aqui a gente vai colocar todas as informações em papel. Não vamos ter mais como cuidar dessas informações do ponto de vista eletrônico. Só que, do ponto de vista legal, a impressão de papel é tratamento de dado. Guardar esse papel é tratamento de dado. Veja, Camila, como isso é importante. Nós temos um hábito de utilizar rascunho, em que temos, de um lado, a impressão de determinadas informações e usamos o verso do papel para fazermos algumas anotações, rabiscos, agendas, enfim, anotações. Se no verso desta folha de papel que está preenchida tivermos dados pessoais, teremos ali uma violação da Lei Geral de Proteção de Dados. Sim, então veja que isso mexe desde a política de reutilização de papel até a disposição de mesas e cadeiras, a disposição física do setor, no sentido de identificar se quem tem acesso às informações são aqueles que podem, que devem ter acesso a essas informações. Ou seja, envolve desde a questão topográfica, mas não apenas, envolve também a área de segurança também, né? Até a área de segurança, ou seja, há uma série de questões que envolvendo a LGPD. E aí aqui, Malu está perguntando, por exemplo, se há possibilidade de reparação. Há. E, contrariamente à regra geral, existe uma regra geral em direito que diz que quem alega prova. Ou seja, a prova cabe àquele que está alegando o fato. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela inverte. Ela diz, você teve acesso ao dado? Sim. O ônus de provar que o dado não vazou na sua mão é seu. Ou seja, da empresa. É da empresa. Então, imagine o papel, a importância que tem nesse particular o setor de recursos humanos, a empresa de recursos humanos, e o quão importante é que essa empresa esteja preparada, que haja uma adequação, uma necessária formulação, uma projeção acerca de como será executada essa atividade, para que não haja, do ponto de vista futuro, uma enxurrada de ações em que se discuta, por exemplo, se você poderia ou não guardar os currículos de alguém ou dispor desses currículos para um terceiro. Vamos trabalhar numa hipótese hiperbólica para tentar representar aqui o tamanho do problema que podemos estar diante, ou que pode nos esperar mais adiante. Imagine essas empresas de recrutamento que fazem recrutamento de 500, 600 pessoas no mês. E via Skype, inclusive. Imagine que esse tratamento de dados, essa seleção, não passou por uma prévia preparação em relação à adequação da LGPD. Imagine que 500 pessoas que apresentaram o seu currículo a esta empresa podem exigir, por exemplo, a informação do ponto de vista oficial, a comprovação da eliminação dos dados. O pedido seria apenas esse. Prove que meus dados foram eliminados. Prove que meu currículo foi apagado. Como é que você prova? Ou seja,
Aí você diz assim, eu apaguei. Sim, mas no particular, a lei exige que a evidência seja sua, de quem guardou os dados. E há a compreensão de que a guarda, se a lei define que os dados devam ser guardados de uma determinada forma e isto não seja cumprido, a atuação de quem guardou irregularmente é ilegal. E esta ilegalidade pode ensejar um dever de indenizar. Então perceba, de uma hora para outra, uma empresa de recrutamento pode ter 500 ações indenizatórias contra si. E que a multa pode chegar a mais de 50 milhões, né, que eu vi. A multa, a multa, no capítulo de descumprimentos, existem várias questões. Perceba que essas ações de indenização, elas não se confundem com a multa, tá? As ações de indenização são devidas, direcionadas, patrocinadas pelos autores, pelos titulares dos dados. Mas existe a possibilidade, não apenas da multa, que é limitada a 50 milhões por ocorrência, mas não significa que uma violação não enseje mais de uma ocorrência. Ou seja, pode ser muito mais do que isso, certo? E de outro lado, há, a meu juízo, um grande prejuízo que pode existir do agravante em relação à própria a indisponibilidade desses dados. Ou seja, a gestão inadequada dos dados pode autorizar a autoridade de proteção, a ANPD, Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ou existe aí uma ampla discussão se os demais entes fiscalizadores, CODECON, PROCON, Ministério Público, poderiam, sindicatos, associações, poderiam também participar desse processo fiscalizatório, mas além dessa questão da indenização e além dessa multa, existe a possibilidade da suspensão do bloqueio do acesso aos dados. Ou seja, imagine você é uma empresa de recrutamento que não pode ter acesso ao objeto, né? Ao objeto da sua análise, que são os dados pessoais, para viabilizar o seu trabalho. Então, há aí uma série de questões que envolvem desde o processo seletivo, a execução do contrato, a extinção do contrato, né? a treinamento. Colaboradores que vão acessar essas informações, a tratar, armazenar, não é isso? Exatamente, porque do ponto de vista normativo, dada a necessidade de você demonstrar a adequação sua à Lei Geral de Proteção de Dados, é preciso que haja a contratualização de uma série de etapas, haja uma manualização, né, que a gente chama, de uma série de etapas, para que fique muito claro, num processo de auditoria, qual foi a sequência, ou qual é a sequência dos elos daquela cadeia, para demonstrar a integridade daquela cadeia. Ou seja, para entender, qual foi o processo do início ao fim que a empresa desenhou, aplicou para mitigar qualquer tipo de risco de vazamento daquelas informações, é isso? Exatamente, exatamente. Ou seja, há uma necessidade de tratarmos do ponto de vista desde a pré-contratação, desde a concepção daquela seleção, porque para proceder à seleção eu vou ter que identificar se os dados que eu estou exigindo são adequados, são necessários, são relevantes para o objeto da minha contratação ou não. Eu vou ter que tratar da situação, da circunstância, da utilização desses dados, ou seja, desses currículos, como é que eu guardo, como é que eu não guardo, quanto tempo eu poderei guardar ou poderia guardar.
quantas, se eu posso compartilhar ou não aí essas informações com um terceiro, que aí, tudo isso pode ser de algum modo estabelecido, tá? Só que é necessário que haja uma sistematização dessa informação anteriormente, a própria obtenção dessa informação, na medida em que essa sistematização é o que vai autorizar que você pratique aquele tratamento. Então, a relevância de se projetar, de se identificar, de se checar a questão dessa situação nas empresas de recursos humanos ou nos departamentos de recursos humanos que torna tão importante a atenção a esta lei, a LGPD. Agora, doutor Técio, a gente está quase chegando no final da transmissão. Eu queria, na verdade, assim, só saber, pelo que eu andei lendo, existia um prazo para a aplicação da lei, que seria esse ano. Houve alguma mudança? Vamos lá. Temos aí a lei geral de proteção de dados, a LGPD, ela está vigendo em alguns dispositivos desde a sua edição, que foi em agosto de 2018. Sucede, no particular, que em relação a outros dispositivos, inclusive alguns que tratam, que falam, que indicam muitas dessas coisas que nós estamos conversando, a previsão de vigência desta lei seria em maio, seria 24 meses depois da publicação da lei, o que daria agosto de 2020. Desse ano. Sucede que, recentemente, através da medida provisória 959 de 2020, houve uma alteração do prazo desta vigência para o dia 3 de maio de 2021. Ou seja, ao invés de agosto deste ano, passaríamos a discutir a vigência a partir de maio de 2021. Todavia, essa medida provisória, ela tem o próprio nome já indica, né? Ela é provisória, ela é temporária, ela é limitada. A própria medida provisória, ela depende de aprovação do parlamento. Ou seja, nós temos a possibilidade de ter havido uma alteração da vigência da Lei Geral de Proteção de Dados através dessa medida provisória, mas o parlamento, o Congresso Nacional, não aprovar essa alteração, não aprovar esta prorrogação. Daí porque estaria valendo. Daí porque até a conversão dessa medida provisória em lei seria possível se não houvesse confirmação pelo parlamento, pelo Congresso Nacional, dessa medida provisória, de que essa lei ela passe a viger ainda este ano. Se houver efetivamente a aprovação desta lei, ou melhor, desta alteração da lei por meio dessa medida provisória, é possível que haja essa prorrogação. Acompanhando o processo legislativo, a gente já começa a identificar uma série de posições dentro do parlamento. Tem proposições no sentido de que vija uma parte da lei já agora, outra parte mais para frente. Há quem queira... É um cenário incerto também. É um cenário absolutamente incerto. Um amigo meu me disse, e eu achei muito engraçado, ele disse o seguinte: a situação é a seguinte, quem está certo é porque não está entendendo. Ou seja, quem tem certeza da data da vigência da Lei Geral de Proteção de Dados é porque não está entendendo. E exatamente... Tem muito ainda a fazer. Tem muito a fazer, tem muito a fazer. Essas situações,
E aí percebam, já que estamos encaminhando para o final, a Lei Geral de Proteção de Dados, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela cuida das relações, de todas as relações em que existe a gestão de dados de pessoa física, de pessoa humana, por uma empresa, por uma pessoa jurídica, seja de direito público, seja de direito privado, então seja uma empresa comercial, ou seja, do poder público, e envolvem as questões pré-contratuais, ou seja, existe um liame jurídico, mesmo sem um contrato de trabalho. Ela envolve as questões de seleção, ela envolve as questões durante a execução contratual, e ela exige do colaborador e até da extinção do contrato de trabalho, após o desligamento. Exatamente. Ou seja, estamos aí diante de algo que tem uma série de variáveis e a extensão de imenso espectro. Na verdade, assim, eu já tinha a noção de que era uma temática assim, super relevante, agora ainda mais, com seus esclarecimentos. Eu espero que essa temática não se esgote, que a gente possa falar cada vez mais sobre ela, porque realmente eu percebo que as empresas não estão preparadas realmente, porque eu acompanho as práticas, né? A gente está dentro das empresas e a gente vê, e muitas vezes não estão porque não tem conhecimento mesmo. Então, da necessidade de implementar políticas, de fazer treinamentos com os colaboradores, de falar sobre isso, de orientar. Então, assim, muito obrigado. A gente quer agradecer muito a sua participação, a sua contribuição, porque realmente é um tema que vai fazer muita diferença, principalmente pós-pandemia, né? Com tanto trabalho em home office sendo feito aí, e feito de um dia para o outro, sem qualquer tipo de estrutura mesmo, de planejamento, de sistema, eu digo, né? De uso de notebook próprio da empresa, muitas vezes usando notebook pessoal, muitas vezes estando exposto até a invasão de hackers, enfim. Então, assim, muito obrigada e eu espero que a gente possa se ver mais vezes, né? Então, Com certeza, com certeza. Eu que agradeço muito e sempre. E então aí estamos às ordens, estamos à disposição. Vamos conversar mais sobre isso, que isso é muito importante. Vamos sim, vamos se ver mais vezes e com certeza em próximos eventos da área de gestão de pessoas. Obrigada, gente, também pela participação. E quem sabe a gente não retome, né, com essa temática aí ao longo do ano. Vamos sim, vamos sim. Em breve, com certeza. Tá ótimo. Obrigada, viu? Boa noite. Boa noite, um abraço. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau.